Qual a diferença entre o Ford LTD de cima e este Ford LTD que está abaixo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, pode até pausar o vídeo para poder ver. Sacaram? Um deles tem aplicação de perspectiva e o outro não. E agora? Felipe, os dois são em side view, na vista lateral. Como assim um tem perspectiva e outro não? Bom, para os olhares mais atentos, o LTD de baixo tem aplicação de side view com perspectiva e o de cima não. Se você quiser entender o porquê que o de baixo tem e o de cima não e como fazer, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar como você pode fazer as side views do seu carro ficarem mais interessantes. O meu nome é Felipe, do Felipe Design Auto. Eu ajudo pessoas a desenharem carros. Então, vamos embora, gente. Vamos desenhar aqui. Neste vídeo de hoje, vocês não vão me ver, tá? Vocês vão ver mais aqui o papel, né, e eu fazendo aqui algumas ilustrações para poder representar, tá? Como se fosse um quadro branco mesmo, tá? Então, vamos lá. O título do vídeo de hoje é Side View, tá? Vamos supor, vou representar aqui para vocês, tá? Um paralelepípedo. Vamos fazê-lo bem simples, em vista isométrica, tá? Então aqui eu tenho a frente dele, tá? Aqui eu tenho a lateral e aqui a vista de topo. Então frente, lateral e topo, tá? Aqui que a gente pega a nossa side view. Bom, se você for olhar este paralelepípedo, e aí para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor, eu vou fazer um pequeno detalhezinho nele, tá? Então eu vou fazer aqui um quadradinho, tá? Vamos fazer um quadradinho aqui e vamos fazer um outro quadradinho aqui também, tá? Eu vou fazer aqui atrás a linha tracejada, que seria esse pedaço aqui do outro lado, tá? A gente não está vendo, mas está tracejado, tá? Só para poder vocês terem uma noção, fiz bem fraquinho. E aqui do outro lado, a gente vai ter também esses quadradinhos, tá? Então aqui, ó. Estou fazendo de maneira bem simples, tá? Só para vocês pegarem ideia. Então, da mesma forma como eu tenho esses quadradinhos aqui, eu tenho do outro lado. Se eu for representar isso aqui numa side view padrão, eu vou ter isso daqui, ó. Ou uma side view típica de desenho técnico, né? Só que aqui eu estou fazendo a mão livre. Eu vou ter essa vista do paralelepípedo e esses dois quadradinhos aqui. Eu vejo exatamente dessa forma, tá? Só que no mundo real a gente não enxerga as coisas exatamente assim. A gente enxerga com perspectiva de ponto de fuga. Então, vamos lá. Se eu for aplicar o ponto de fuga aqui, eu faria mais ou menos dessa forma, tá? Então, assim, a gente vai começar com paralelepípedo mesmo, tá? Padrão. E aí, eu vou traçar minha linha do horizonte. Aqui, para efeito didático, eu vou fazer ela praticamente no meio aqui, tá? Então, a nossa linha do horizonte passa lá atrás. E o nosso ponto de fuga vai estar bem aqui no meio, tá? Esse aqui vai ser o nosso ponto de fuga. Pontinho aqui, bem pequenininho. Como que eu vou enxergar essa peça aqui com a aplicação do ponto de fuga? Bom, vamos fazer as nossas linhas tracejadas. Esses quadradinhos aqui, que na verdade eles seriam vazados, tá bom? Esqueci de explicar, mas aqui seriam aberturas vazadas. A gente vai enxergar assim,
até aqui, tudo igual da vista lateral padrão, né? Só que agora as coisas vão ficar um pouquinho diferentes quando a gente for traçar as outras linhas. Então vamos traçar essa linha aqui. Lembrando que o nosso ponto de fuga está aqui, tá? Essa linha, ó, ela tem que sair lá no ponto de fuga, tá bom? Vamos traçar essa daqui. Essa daqui, ó, ela tem que sair lá no ponto de fuga. Esse daqui, ó, a mesma coisa, idem. Tem que sair lá no ponto de fuga. E esse daqui tem que sair também lá no ponto de fuga, tá? E vamos imaginar essa linha aqui, que ela vai dar mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Então, ó, a gente faz tracejadinha aqui. Só que o que acontece? Aqui, ele é aberto, né? Então, aqui eu tenho uma aresta visível. Da mesma forma, desse lado aqui, ó. Só que aquele aberto tem uma aresta visível. E a gente vai fazer agora essa linha tracejada aqui, ó, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho essa linha aqui, ó. Só que da mesma forma, como aqui é vazado, eu vejo assim, ó. Eu vejo aqui e aqui, vejo dessa forma, porque eu estou vendo o outro lado. Só que de igual modo agora eu tenho também esses quadradinhos aqui, esses furos, né? Ou que, se você quiser chamar aí, de portas, né? Então, dessa peça ou desse ambiente, sei lá, o que você quiser imaginar. Então, eu vou traçar também, ó, minha linha tracejada até o ponto de fuga aqui. E, de igual modo, ó, do final dele, vou traçar minha linha tracejada aqui, tá? Então, eu sei que vou começar a minha porta aqui, vou começar a minha porta mais ou menos aqui, tá? O final dela, linha tracejada até o ponto de fuga, linha tracejada até o ponto de fuga. Então, eu sei que vai passar aqui, ó, tá? De igual modo, eu tenho a parte de cima também que é tracejada, essa linha aqui, ó, que eu não fiz. Essa linha vai dar onde está terminando aqui, ó, essa minha lateral, né? Essa minha aresta aqui. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Tem uma linha tracejada aqui em cima que está delimitando o final do teto. Para que eu fiz isso? Para poder fazer o desenho dessa saída aqui, ó, dessa porta aqui, ó. Então, ó, de igual modo, para eu saber onde ele vai terminar, ó, eu tenho que traçar a linha tracejada até o meu ponto de fuga. Então, eu sei que essa linha vai parar aqui. E esse outro pedaço também, tá? Felipe, a gente não ia desenhar carro, o que que você está fazendo aí, um ambiente? Eu não estou entendendo nada. Calma que vocês vão entender já já, tá? Bom, aqui eu sigo para cá, aqui eu sigo para cá. Então, veja que eu já tenho essa peça representada aqui, tá? Só que numa vista lateral com perspectiva. Ficou faltando somente fechar esse pedacinho aqui delas, né? Que não vai ser visível, tá? Não vai ser visível. Mas vamos fazer o tracejado aqui, né? Já que a gente começou. A gente faz o tracejado aqui, ó. Tá? Então, não vai ser visível. Então, só lembrando aqui, a gente é vazado, tá? Numa vista lateral padrão, tá? Eu faço assim, tá? Com isso daqui vazado. Só que numa vista com perspectiva, eu não vejo vazado, eu não vejo totalmente vazado, eu vejo com perspectiva, com ponto de fuga. Então, aqui, a minha área vazada, vejam só, olha só a diferença. Perceberam a diferença, ó? Essa vista aqui de baixo é muito mais interessante na hora de se desenhar, porque ela é mais próxima do real, e quando você for desenhar carros, ela vai ficar
muito mais bonita e vai ficar mais próximo do que as pessoas veem de fato na rua. Então, não que esteja errado você fazer uma vista lateral assim, mas fazendo uma vista lateral assim, dessa forma, vai ficar muito mais próximo do real e veja como é muito mais atraente essa vista do que essa. Felipe, mas eu preciso sair traçando o ponto de fuga e tudo no meu desenho? Não precisa. Você precisa apenas trabalhar com os elementos aqui, tá bom? Mas você não precisa fazer o desenhozinho do ponto de fuga e tudo. No começo vai te ajudar, tá? A entender, mas depois não há necessidade. Você pode muito bem trabalhar com essa ideia sem ter que fazer de fato ponto de fuga. Tá, Felipe, você me explicou com essa peça, entendi, mas eu quero saber de carro. E agora, como é que eu faço a questão do carro? Bom, vamos lá. Vou fazer aqui em cima, então, para vocês terem uma ideia. E aí vamos imaginar que isso daqui é uma lateral de um carro, tá bom? Então a gente vai fazer, ó, a mesma peça, eu vou fazer até um pouquinho maior aqui, tá? Ó, e vou trabalhar também com a mesma ideia dos quadrados. Só que agora, ao invés de quadrado mesmo, eu vou fazer um círculo. E veja, aqui eu tenho a roda do meu carro, tá? Tem a roda do meu carro. Só para vocês conseguirem visualizar de fato que se trata de um carro, né? Vou fazer aqui o teto dele e tal. Só para vocês conseguirem visualizar que se trata de um carro, tá? Aqui a parte de baixo dele. Aqui, ó, pronto. Temos um carrinho, tá? Aqui a gente joga uma janela. Gente, sem muita preocupação de modelo e tudo, só para vocês entenderem a parte conceitual mesmo, tá? Então aqui, ó, se eu for fazer o meu carro utilizando a perspectiva padrão, ele vai estar assim. Agora, se eu for aplicar ponto de fuga, se eu trabalhar com o meu ponto de fuga mais ou menos na altura do meio do carro, aqui no desenho da janela, eu vou ver o outro lado mais ou menos assim, ó. Como se a janela, né, aqui eu estou vendo o teto, ó, como se as linhas do teto estivessem convergindo para o ponto de fuga ali do meio, tá? Igual modo, e aí no caso principalmente, tá, as rodas. Aqui eu vou fazer uma vista de corte da roda, tá? Então aqui, ó, vamos imaginar que aqui eu tenho uma roda. Tá? Aqui é a tala da roda, estou vendo ela de vista lateral. O pneu vai aqui por fora, tá? Para vocês poderem entender e conseguir visualizar o que eu estou fazendo. Então aqui, ó, é como se fosse o pneu, tá? A roda, você tem basicamente dois tipos de roda. Você tem as rodas que tem o offset negativo, né? Então você tem a roda que ela é para dentro, né? O miolo dela fica mais para dentro. Então imagina assim que o carro, né, tá todo para cá, né? Eu estou desenhando. Aqui tem o carro, né? O assoalho dele, o eixo passa para cá, a outra roda sairia mais ou menos aqui, né? Então eu vou ter o centro da roda aqui, ó. Quando eu tenho roda assim, tá? Eu tenho uma roda de offset negativo ou rodas côncavas. Agora, se eu já tenho uma roda que vem para fora, tá? O centro dela vem para fora, eu já tenho roda de offset positivo. Por que eu estou explicando isso daqui para poder fazer side view? Porque na representação de uma side view com o ponto de fuga, isso aqui vai fazer muita diferença. Quer ver? Então vamos imaginar que esse carro aqui tem uma side view com offset negativo, tá bom? Então vamos traçar aqui as linhas do eixo, tá? Então vamos imaginar que o ponto estaria mais ou menos aqui, tá? Só que o que acontece? O meu ponto de fuga está aqui e o centro da roda não é exatamente na superfície do carro, ele está para dentro. Então o centro da roda, ao invés de estar aqui, ele vai estar um pouquinho deslocado. Ele vai estar para cá. De igual modo, esse daqui também, ó, ele vai estar um pouquinho deslocado, ele vai estar para cá, tá? E os meus raios, eles vão vir, tá? Todos para cá. Olha só.
Olha só. Aqui só reforçar a linha da caixa de roda. Veja que num desenho com perspectiva, eu tenho essas rodas, o centro das rodas, voltados para dentro, tá? E não exatamente onde seria o centro da roda inicial que nós fizemos. Ah, Felipe, e como é que é se fosse uma roda de offset positivo? Offset positivo, a gente faz aqui desse ladinho, e aí vocês vão ver, tá? Poderia ter desenhado ali embaixo, né? Ter planejado melhor aqui o desenho na folha, mas acho que vocês vão conseguir pegar, tá? Então aqui eu tenho uma, duas, tá? A roda. Aqui a gente faz o nosso carrinho. Se atentem muito à questão da proporção, tá? Tô falando só rápido aqui, pra gente poder ter uma ideia, tá? Supongo que ele tem uma coluna aqui. Aqui, ó. As linhas, né, convergindo para um ponto de fuga que está mais ou menos aqui, né? Se eu fosse traçar o centro da roda estaria aqui e estaria aqui. Só que esse carro aqui tem um offset positivo, então a roda vai estar deslocado para cá, ó. E aí, ó, ao desenhar essa roda, ela ficaria assim, ó. Mais ou menos você estaria vendo, ó, assim na perspectiva padrão e vendo mais ou menos assim na de ponta de fuga. Olha só. Tá? Então, você fazendo dessa forma, você transforma a sua side view muito mais interessante do que se você fizesse ela desse jeito aqui, tá? Felipe, eu quero fazer desse jeito, posso fazer? Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas se você trabalhar com ponto de fuga, ela fica muito mais interessante. Lembrando que você não precisa traçar todas as linhas do ponto de fuga, apenas trabalhe com o conceito dela. Então veja que assim, eu perdi muito tempo para fazer esse desenho aqui e tudo, mas eu acho que foi importante para vocês conseguirem entender, tá? E agora vocês conseguem entender também por que o Ford LTD de baixo tem uma side view com perspectiva e o de cima não. Vocês conseguem perceber principalmente na roda, olha só. Aqui eu tenho uma side view padrão, tipo de desenho técnico, e aqui eu tenho uma side view com perspectiva. Repara no centro de roda, ó, o centro de roda aqui centralizado e aqui ó, deslocado para fora, porque essa roda do Ford LTD é uma roda que tem um offset positivo. É uma roda que lembra, o pessoal até chama de chapéu chinês, né? Então ela tem é uma roda convexa, né? Então ela tem aquele desenho para fora da superfície da roda. E repare também, ó, na linha da janela, ó, que ela vem fechando aqui, tá? E aqui não tem, porque aqui a gente tem uma side view padrão, tá? Então, é errado fazer assim? Não é. Mas, se você fizer dessa forma, você transforma o seu desenho, deixa ele muito mais interessante, muito mais elegante, tá bom? Então, aqui é a nossa dica para você fazer side views mais interessantes. E aqui, para a gente poder ir para a parte final, outras maneiras também de você tornar a sua side view interessante. E aqui, agora,
para a gente poder finalizar, algumas outras dicas para você tornar a sua side view mais interessante, tá? Então imagina que eu tenho esse bloco aqui visto da lateral e eu vou rotacioná-lo um pouquinho, tá? Então imagina assim, eu tenho a minha caneta e eu vou começar agora a virá-la dessa forma, ó. Olha só, tá? Então, qual que é uma maneira interessante de você fazer o side view? Você faz o side view e vai girando aos pouquinhos. Então, por exemplo, aqui eu tenho ele padrãozão, tá? Então, vamos fazer ele um pouquinho rotacionado. Ele um pouquinho rotacionado, eu vou ter mais ou menos dessa forma. Então, veja, rotacionei ele um pouquinho, eu tenho ele dessa forma. Mas lembrando que a gente está trabalhando com ponto de fuga. Então, aqui começa a entrar em questão o conceito de 2 pontos de fuga. Tá? Só que a gente nunca trabalha com uma perspectiva muito agressiva. Tá? O que é perspectiva muito agressiva? Você jogar pontos de fuga bem próximos aqui, porque você vai deformar muito o seu desenho. A gente trabalha com pontos de fugas bem espaçados, longe do papel, às vezes longe até da mesa mesmo, tá? Então o que a gente vai fazer? Marcar os pontos de fuga e puxar a linha? Não há necessidade. Você apenas vai trabalhar com o conceito dele. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, você pode dar uma leve inclinada para cima. Se o seu ponto de fuga estiver nessa linha do horizonte aqui, a de cima vai dar uma leve curvada para baixo, tá? De igual modo, essas linhas aqui também, tá? Que se você quiser também deixar reto, não tem problema nenhum. Com uma peça longa, não vai fazer tanta diferença. E aqui, ó, vamos fazer essas aberturas aqui também, ó. Olha só. Aqui, ó, a gente pode traçar também, ó, a linha tracejada para poder fazer as outras marcações, né? Aqui, ó, de igual modo, ó. Então, aquele quadradinho de trás, ó, vai aparecer mais ou menos aqui, ó. E esse daqui nem vai aparecer. Ele vai estar aqui assim, ó. Tá? Então, essa partezinha aqui seria a parte vazada dele, né? E essa linha aqui a gente pode reforçar, porque é um limite que a gente está vendo. E essa aqui também, tá? Então, essa peça rotacionada um pouquinho ficaria assim. Você pode aplicar esse conceito para fazer carros e isso aqui é praticamente uma side view, tá? Só que com um pouquinho de perspectiva. Então, quando você for desenhar o seu carro, você faz a roda aqui, ó. E como essa daqui é quase uma side view, você pode fazer praticamente um círculo mesmo aqui, tá? Porque a olho nu não vai fazer tanta diferença. Então, aqui você pode muito bem fazer um círculo, tá? Ó, vou fazer aqui abaixo como que a gente desenharia um carro. Vou fazer um carro mais proporcional, né? Aqui, ó. E um pouquinho da frente dele aqui, ó. Então veja, ó. Aqui eu já tenho nosso carrinho, tá? Com praticamente uma side view. Aqui eu vou fazer a linha de centro, tá? Só para poder marcar. Ó, a gradezinha. E aqui, ó, é praticamente uma side view, tá? Quanto mais você rotacionar, menos as rodas vão ser círculos, vão passar a ser elipses, tá? Então, esteja atento a isso.
só para a gente dar um acabamentozinho nele. Aqui, ó. A gente já tem um carrinho. Isso aqui é praticamente uma side view, gente. Levemente rotacionada, tá? Uma outra forma de você rotacionar também a sua side view, você pode rotacionar a traseira, mesmo conceito, tá? Você só vai fazer aqui, no caso, sendo a traseira dele. Então, vou fazer um sketchzinho aqui pequeno para vocês verem. Tá? Mesmo elemento, tá? Mesmo conceito, só que aqui traseiro, ó. Vou rotacionar até menos, ó. Vamos rotacionar daqui. Aqui, ó. Tem a traseira aqui, ó. E veja que isso aqui é praticamente um círculo, tá? E eu tenho o meu carrinho aqui desenhado, praticamente uma side view, tá? Praticamente uma side view. E por último aqui, essa é um pouquinho mais complicada, mas que você também pode trabalhar com ela, é fazendo uma rotação para cima, para o teto dele. É um último tipo de rotação que você pode fazer. Então vamos imaginar aqui que eu tenho, e o ponto de fuga dele, né, tá mais para cima, né, não tá na linha do horizonte, tá para cima. Então faço um tracejado aqui, ó. Se fosse juntar as linhas, ó, o ponto de fuga dele ia dar aqui em cima, ó, tá? Então vamos imaginar que esse nosso carrinho aqui, ó, aqui, como é quase uma side view, você pode muito bem fazê-lo assim, tá? E aqui, ó, muita atenção, porque todas as suas linhas vão ter que convergir para o ponto de fuga, tá? Então a gente vai fazer o nosso carrinho aqui, ó. Aqui o capô, vamos fazer essa sendo a janela dele, né? Fazendo tudo carroceria diferente, né? Tô mudando a cada desenho, acho que isso pode estar até complicando um pouquinho para vocês, peço perdão. Mas é que aqui eu tô fazendo assim realmente da cabeça, né? Soltando mesmo, tá? Só para poder explicar aqui de cabeça, nada muito premeditado, só mesmo para poder passar o fundamento para vocês, ó. Então aqui, ó, a gente já tem uma vista, né? Uma side view levemente inclinada que já nos dá uma noção de perspectiva. E aí, quando que você vai usar cada uma delas? Quando você quiser representar algum elemento, seja da frente, da traseira ou de cima, tá? Vou pegar aqui, para a gente poder finalizar o nosso vídeo, alguns exemplos, ó. Vejam esse TL aqui que eu fiz, tá? Esse TL ele é uma side view levemente rotacionado para cá, então pega um pouquinho da frente dele.
Como ele é praticamente uma side view, as rodas, tá? Eu fiz elas sendo círculos mesmo, tá bom? E perceba que no resultado geral do desenho ficou muito bom, não deu nenhum problema assim de proporção nem nada. Repara, olha só, no fundo dele, ó, aqui eu tenho a coluna, veja que a coluna do outro lado, ó, ela não está aqui, ele está rotacionado, né? Então ela vai sair mais ou menos aqui. De igual modo, essa coluna A aqui, ó, essa aqui se chama coluna A, olha só, ela está aparecendo aqui. Essa do meio se chama coluna B. E a última se chama coluna C, onde foi parar a coluna C aqui, ó. Então veja que aqui eu estou trabalhando com uma side view, tá? Levemente rotacionada. Ela ainda não é uma vista de 3/4. Vista de 3/4 a gente chama aquela vista que aparece boa parte da frente, um pedaço da lateral, tá? Aqui ela aparece muito pouco da frente. Essa aqui é praticamente uma side view. E uma outra side view, esse aqui é um pouco mais antigo, esse desenho. Nem ia mostrar, mas acho que ele ajuda para poder representar aquela última que eu mostrei, que é o que pega o teto, né? Que pega o teto dele. Ela tem alguns errinhos de perspectiva, tá bom? Se você for reparar bem assim, você vai pegar. Mas veja, ó, aqui eu estou aplicando um side view levemente rotacionado, que o ponto de fuga vai dar em algum ponto aqui em cima e que você consegue ver parte do teto desse Puma. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso que eu tinha para poder passar para vocês. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, tá bom? Como fazer side views mais interessantes, aplicando aí conceitos de perspectiva. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a desenho automotivo, sobre side view ainda, pode me mandar. A gente vai conversando e pode virar um próximo vídeo aqui do nosso canal também, tá bom? Vou deixar no card aqui uma indicação de eu fazendo o desenho de um corcel, onde eu apliquei o conceito da side view com uma leve perspectiva também. Acho que vocês vão gostar. Se ainda não assistiram, assistam e deixem nos comentários o que você achou desse vídeo. É isso, um abraço e fiquem com Deus. Até mais.